Oi, eu sou a Carol e neste vídeo eu vou responder as perguntas mais feitas sobre hematologia para o Google. A segunda pergunta mais feita sobre hematologia é: quem descobriu a hematologia? E é um pouco difícil a gente ter certeza de quem descobriu a hematologia, porque a hematologia é uma ciência, ela é a ciência que estuda o sangue, os seus componentes, as suas doenças, e é uma ciência que foi sendo evoluída. Então a gente tem uma evolução dessa ciência. Existem várias referências históricas em relação ao sangue, como por exemplo as pinturas rupestres que foram encontradas nas cavernas na Espanha. Lá elas datam do período paleolítico, onde se tem um bisão sangrando até a morte. Então já acredita-se que já naquela época, as pessoas que viviam lá nessa caverna já conseguiam relacionar o sangue com a vida e a perda desse sangue com a perda da vida. Então sempre existiu um estudo, uma relação com vitalidade, tá? Existem também referências ao Antigo Egito, sobre as pragas do Egito, que a gente encontra lá no Antigo Testamento, né, que foi transformado o rio em sangue. Na Roma Antiga existem histórias falando que os gladiadores bebiam o sangue dos seus derrotados para ter mais vitalidade, para ter mais saúde. Então tem essa relação também do sangue com a vitalidade. Eles acreditavam que fortalecia mais ainda as suas vidas, os seus corpos, quando os gladiadores bebiam o sangue dos seus derrotados. E aí vem Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, com a sua teoria dos 4 humores. Quais são os 4 humores da teoria de Hipócrates? O sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleuma. Cada um relacionado com o humor, também relacionado com os elementos da terra, o frio, a água, o ar, o fogo, e também relacionado às estações do ano, o verão, o inverno. Sempre alguma coisa, cada elemento relacionado com o líquido do nosso organismo. O humor significa líquido. E o sangue também é trazido aí como um comportamento sanguíneo, sempre relacionado com a vida, sempre relacionado com a vitalidade, tá? Existem inúmeras referências ao sangue na Bíblia, existem várias referências bíblicas, como por exemplo o sangue do Cordeiro, que é considerado o sangue de Jesus, que faz a remissão de todos os pecados. Existiam os sacrifícios que eram feitos nos altares para você conseguir bênçãos, para você chegar mais perto de Deus. Tudo isso são referências bíblicas encontradas no Antigo Testamento e no Novo Testamento em relação ao sangue. Mas tudo na ciência começou a mudar, de fato, com a invenção do microscópio, por Zacharias Janssen em 1590 e mais tarde por Anton von Leeuwenhoek em 1674 aproximadamente. Eles fizeram a invenção do microscópio. Os dois eram holandeses, cada um na sua época, e eles começaram a fazer uma relação entre as lentes e perceber que quanto mais lentes eles colocavam em um certo determinado equipamento, mais foco eles tinham e as coisas menores ficavam mais fáceis de enxergar. E aí lá em 1674, o Leeuwenhoek começou a fazer as observações de protozoários na água, começou a observar fezes, começou a observar tecidos, começou a observar plantas e também conseguiu identificar a microscopia. E aí então foi observado o sangue, tá? Outra coisa que também mudou, revolucionou a história da hematologia foram as transfusões sanguíneas. A primeira transfusão que se tem notícia na história foi em 1667, com um médico chamado Denis, na França, quando ele resolveu fazer uma transfusão do sangue entre um animal e um homem. Ele pegou o sangue de um carneiro, o sangue de um cordeiro, e colocou num homem, um paciente. Só que isso foi muito experimental e aí não deu certo. Essa pessoa faleceu, essa pessoa foi a óbito. E a partir daí foi proibida essa transfusão entre animais e homens. Tá? Mas foi só em 1818 que um médico inglês chamado James Blundell fez a primeira transfusão de sangue específica da história entre um homem, né, humano. Quem era o James Blundell? Ele era um médico ginecologista e ele estava fazendo parto de uma paciente, e essa paciente estava sangrando sem parar e ela ia entrar em óbito. Aí ele resolveu fazer uma transfusão de sangue, meio que experimental mesmo, só que já existia conhecimento naquela época que existia esse procedimento, não era bem legalizado ainda, e aí ele resolveu fazer essa transfusão de sangue e salvou a vida daquela mulher. Então foi a primeira
confirmação de que o sangue sim é capaz de salvar a vida através da transfusão do sangue, tá? Várias descobertas foram feitas depois disso. Em 1836, Alfred Donet descreveu os leucócitos pela primeira vez. Foi ele que descreveu as células brancas e as suas funções. Em 1862, Felix Hoppe-Seyler fez a descoberta da hemoglobina, da molécula da hemoglobina, e fez a correlação dela com o ferro, com o grupo M, tá? Então foram várias descobertas em relação à hematologia. Entre 1891 e 1906 foram propostos vários métodos de coloração que modificaram a vida que a gente leva até hoje. Por exemplo, Dmitry Romanovsky fez a descoberta das colorações sanguíneas, junto com Richard May, que foi o criador do corante May-Greenwald, que sim, nós usamos até hoje dentro do laboratório, e Gustav Ginsa, que fez a descoberta do corante de Ginsa, deu esse nome para ele, e a gente usa até hoje a coloração de May-Greenwald-Ginsa, é a coloração hematológica padrão ouro, para fazer a coloração de lâminas hematológicas. Então, para vocês entenderem que desde aquela época foram criados, tem várias descobertas que são utilizadas até hoje. Tudo isso revolucionou a hematologia. Uma das principais descobertas foi a tipagem sanguínea, foi a descoberta dos grupos sanguíneos por Karl Steiner, lá em 1901. Ele era um cientista, um médico austríaco, foi naturalizado americano e ele, através dos seus estudos, fez a descoberta dos grupos sanguíneos, primeiro o grupo sanguíneo A, B e O, por último o grupo sanguíneo AB, junto com os seus colegas, ali já era mais ou menos década de 40, 1940. Em 1910, Herrick fez a descoberta da anemia falciforme, também foi uma revolução na ciência da hematologia, porque a gente conseguia entender e foi feito uma... conseguiu-se entender o que acontecia com alguns pacientes, porque alguns pacientes sofriam de várias deformações na sua hemoglobina. Bom, tudo mudou quando, em 1956, os irmãos Coulter, Wallace Coulter e Joseph Coulter, eles criaram o primeiro contador automatizado de sangue. Isso revolucionou a ciência. Por quê? Porque agora existia um equipamento que fazia a contagem do hemograma, fazia a contagem das hemácias. Tanto que o princípio de contagem dessas hemácias é chamado de princípio de Coulter. Esse princípio de Coulter, até hoje a gente utiliza nos analisadores automáticos de hematologia, tá? Em 1960 foi criado o primeiro citômetro de fluxo, também para fazer essa diferenciação dos leucócitos, das células brancas, também foi uma grande revolução. A gente pode citar várias descobertas dessa ciência, como, por exemplo, o transplante de medula óssea no tratamento de doenças hematológicas, como a leucemia. A citogenética também, que é a determinação dos cromossomos, dos genes, das células específicas, levando a um tratamento específico de algumas doenças. Por exemplo, várias leucemias têm o seu tratamento determinado de acordo com a citogenética daquela célula que está causando a doença. Transfusões exossanguíneas também, principalmente nas crianças, nos bebês com eritroblastose fetal, é a doença hemolítica do recém-nascido. Você consegue fazer uma transfusão exossanguínea, tudo isso foram descobertas da ciência da hematologia, tá? Tudo isso são descobertas da ciência da hematologia. Então, quem descobriu a hematologia? Várias pessoas, porque a ciência da hematologia é uma evolução, tá? Quem descobriu a hematologia? Toda a ciência foi a descoberta da hematologia. Você entendeu essa resposta? Ficou com alguma dúvida? Tire aqui nos comentários, escreva para mim nos comentários ou nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar conteúdo novo aqui, lá no meu site também, ensinacarol.com, e pelo Instagram, pelo Facebook. Muito obrigada, até a próxima!